Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Escola de Oncologia, o nosso novo canal aqui no YouTube, para abordar os mais diversos assuntos sobre oncologia, sobre câncer, e tudo que envolve, desde a parte de prevenção, diagnóstico e questões bem específicas para quem está em tratamento. Eu sou Juliano Coelho, eu sou oncologista clínico, especialista no tratamento de câncer maligno. Uma das principais perguntas que eu escuto quando eu comento sobre o canal Escola de Oncologia é: doutor, mas quem vai querer ouvir sobre câncer? Quem que está interessado em vir para a internet se aprofundar mais sobre um assunto que traz tanta dor? Antes de eu começar a responder isso, deixa eu te fazer umas perguntinhas. Olha para dentro da sua família ou seus amigos mais próximos. Tem alguém no teu círculo que tenha câncer? Você conhece alguma pessoa que teve o diagnóstico ou que está tratando câncer? A grande maioria das pessoas vão te responder que sim, porque câncer é uma doença muito frequente. E como a gente não fala sobre a doença, isso faz com que quando chega um diagnóstico, o desespero aparece. Deixa eu te trazer alguns números que eu acho que vão reforçar ainda mais essa situação e por si só vão te convencer sobre a importância de termos a Escola de Oncologia, esse canal, que a gente vai abordar esse assunto com profundidade. Você tem ideia de quantos casos de câncer são esperados por ano aqui no Brasil? Por ano. Só ano 2024, mais de 700 mil pessoas vão ter câncer. Aqui no Brasil, mais de 500 mil, 700 mil pessoas nós estamos, olha, caminho muito longo, e a cada ano, a cada nova divulgação dos dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, esses números vão crescendo, estão crescendo de uma forma assustadora. Se a gente for olhar no mundo, são estimados mais de 20, isso mesmo que você viu, 20 milhões de casos de câncer por ano. Do ponto de vista de mortalidade por câncer, se espera que até 2030, nas principais cidades do país, o câncer seja a principal causa de morte em adultos. Como que nós vamos falar sobre câncer? Como que eu vou fazer de conta que nada está acontecendo e eu não vou abordar esse tema tão importante e que a maioria das pessoas prefere fazer de conta que nada está acontecendo? Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente esclarecer, menos espinhosa vai ser essa jornada se infelizmente esse diagnóstico acontecer, seja contigo, na sua família ou com um amigo próximo. Câncer de mama, 75 mil novos casos no Brasil. Câncer de próstata, um pouquinho menos, 73, 74 mil novos casos. Câncer de intestino, câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de colo uterino. Veja só, tumores com muita frequência, e essa é a listinha, né, da desgraça, a listinha do top 6 dos principais tumores aqui no Brasil. É sobre isso que a gente precisa conversar, é sobre isso que a gente precisa alertar, é sobre isso que eu preciso te trazer informações. Muitas pessoas, por nunca ter se aprofundado um pouquinho mais, por ter preferido evitar esse tipo de conversa, quando recebem um diagnóstico, vem uma sensação de culpa, de abandono e de estar sozinho. Por que estar sozinho? Principalmente quando é um diagnóstico de uma doença um pouco menos frequente, que não se enxerga ali nesse grupo. E eu te trazendo esses números, eu consigo te provar, eu consigo te mostrar como você não está sozinho nessa jornada. A jornada é espinhosa? Sim, muitas vezes é espinhosa. Muitas vezes não é fácil. Mas nós temos um caminho para trilhar e com informações esse caminho vai ficando de uma forma menos difícil, digamos assim. Se a gente conseguir estar atento aos fatores de risco, abandono do tabagismo, evitar o abuso de álcool, evitar a obesidade, que é um dos grandes fatores de risco que a gente tem percebido hoje, para mais de 13 tumores já está bem comprovado o papel da obesidade. Cuidados com o sol, cuidados do ponto de vista de alimentação, evitar o excesso de carne vermelha, evitar os ultraprocessados, a gente vai sim conseguir diminuir a incidência da doença. E nós temos, por outro lado, uma outra situação que a gente precisa conversar ainda mais, que são sobre os exames preventivos. Fazer exame preventivo muitas vezes não vai diminuir a incidência do tumor, mas a gente vai conseguir fazer um diagnóstico de uma forma mais precoce. Por exemplo, a mamografia, indicada em todas as mulheres a partir dos 40 anos, ela não faz com que eu tenha menos diagnósticos de câncer, mas ela possibilita que eu faça esse diagnóstico no momento que a doença é bastante inicial. Por outro lado,
A colonoscopia, aquele exame em que o médico, com o uso, né, de um aparelho que tem uma câmera, examina todo o intestino grosso, esse sim, além de eu conseguir fazer o diagnóstico de alterações que ainda não são câncer, mas que viriam a se transformar em câncer, ele também serve para tratamento dessas situações e também para o diagnóstico precoce. Então, me mostrando 2 exames que estão muito bem indicados, que a gente já tem evidência que toda a população deve fazer: mamografia nas mulheres a partir dos 40 anos, colonoscopia em todas as pessoas a partir dos 45 anos, em que eu vou conseguir fazer um diagnóstico mais precoce e, em alguns casos, antecipar, né, e até mesmo evitar a doença. Veja outra situação. Você já ouviu falar sobre a vacina do HPV? Isso mesmo. Vacina do HPV, o que é isso? O HPV é um vírus, né, o papilomavírus humano, na verdade, e é responsável por mais de 90% dos casos de câncer de colo uterino. Existe uma vacina que está disponível no SUS, então, para meninos e meninas. Está disponível também na rede privada, aí sim, para até adultos jovens. E nós já temos dados bastante robustos de países em que institucionalizaram o uso, né, dessa vacina e praticamente zerando a incidência da doença na população vacinada. Ah, doutor, mas essa não é uma doença tão importante. Ela é extremamente importante. O câncer de colo uterino é a 6ª causa de câncer mais frequente, tá? E ela é a principal causa de morte nas mulheres no norte do Brasil e a 2ª principal no Nordeste. Erradicar o câncer de colo uterino é possível, é fácil e vem de uma medida preventiva. Mas que muitas vezes, porque a gente não quer falar sobre câncer, a gente não fica sabendo. Aquelas pessoas que fumam, né, que já têm mais de 50 anos, temos indicação de fazer tomografia de tórax. Você já ouviu falar sobre isso? A maioria das pessoas não sabe. Muitos médicos acabam deixando passar. É comum eu pegar no consultório pessoas com diagnósticos de um câncer de pulmão ou mesmo de um outro câncer, e que quando eu faço toda a avaliação, a tomografia de tórax, que teria indicação nos fumantes a partir de 50 anos, não foi feita. A colonoscopia não foi abordada. Se fala muito sobre a mamografia, se fala muito sobre o preventivo do colo uterino. E excelente, que bom que a gente está falando. Mas a gente precisa expandir essa discussão. A gente precisa falar de uma forma geral sobre câncer e a gente precisa normalizar essa conversa. Porque, infelizmente, a doença está presente. O risco de alguém ter câncer no Brasil hoje é em torno de 25% a 35% ao longo do Brasil. Nós estamos falando de milhões de pessoas que terão câncer ao longo de sua vida. Nós não podemos nos descuidar. E é exatamente por isso que eu criei esse canal, Escola de Oncologia. Aqui a gente vai abordar de uma forma leve, tranquila, com uma linguagem acessível, que todos vão conseguir compreender as informações e falar sobre isso. Falar sobre esse assunto que as pessoas preferem não abordar. Aqui você vai ter voz, aqui você vai poder fazer as perguntas que tiver interesse, vamos poder expandir essa discussão e levar o máximo de pessoas possível. Então eu já peço, se inscreva no canal, ative as notificações, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível e aguardo você no próximo vídeo da Escola de Oncologia.